Bom dia a todos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos em mais um vídeo. A verdade da vida e da origem de Jesus Cristo, que é o Salvador de todos os homens. Em nosso último estudo, irmãos, a respeito dos ensinamentos de Jesus Cristo, nós vimos toda uma repercussão feita em torno da cura de um homem cego de nascença. Deslumbramos tudo, irmãos. Desde o espantar dos seus vizinhos, aqueles que deram esmola a ele ali no templo, e a discussão entre os próprios religiosos, o próprio cego que foi curado e a família dele e o povo em geral. E depois, Jesus Cristo, depois da cura fantástica e de ter ensinado sobre o Pai, que é Deus, e sobre ele, afirmando que tais milagres, como a cura de um cego de nascença, só pode ser feito por Deus. Então, ele estava provando que era o Filho de Deus. Mas os religiosos, os judeus que não aceitam a verdade porque são errados, normalmente todo religioso é errado, né? Porque o religioso certo é aquele que aceita, que escuta, que vê, que analisa. Mas aqueles que querem recusar, eles só são religiosos, mas não seguidores de Deus. Então eles recusaram, e diante de uma verdade tremenda que Jesus falou acerca de que eles não eram filhos de Deus, eles queriam matar Jesus Cristo. Aspirando ameaças de morte, Jesus Cristo então deixa, já que eles não querem aceitá-lo, né, ele deixa mais a região da Judéia e vai mais afastado ali. Só que quando ele está caminhando com seus discípulos e a multidão que seguia, saindo mais da região da Judéia, de Jerusalém, das cidades ali da Judéia, onde estavam os judeus, o povo de Deus, ele recebe uma mensagem vinda da aldeia chamada Betânia, que era na Judéia, para voltar de novo. A mensagem era de Marta e Maria, irmãs de Lázaro. Lázaro, o amigo muito chegado do Senhor Jesus Cristo. Esse Lázaro é a quem Jesus Cristo amava, amigo, me parece que desde muito tempo. Deve ter aprendido muito com o mestre. E Marta e Maria mandou a mensagem dizendo que ele estava morto, estava doente, mas tão doente que estava à beira da morte. Jesus Cristo, junto com seus discípulos, não vem imediatamente e diz que aquela doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que o Filho do Homem seja glorificado. Nós nos lembramos, irmãos, que há tempos atrás, antes da cura do cego de nascença, os discípulos, quando chegaram perto do cego de nascença, antes dele ser curado, os discípulos perguntaram a Jesus Cristo: Mestre, quem pecou para que este homem nascesse cego? Ele ou os pais dele? E Jesus Cristo disse: nem ele pecou e nem os pais deles pecaram para que ele nascesse cego. Mas isso aconteceu para que nele se manifeste o poder de Deus. Isto aconteceu para que não só nós, mas eles provem que acreditam em Deus através da realização de um milagre, dele voltar a enxergar. Então foi para isto que ele nasceu. Teve um propósito. O propósito dele não é nascer aleijado, cego, não é nascer para ficar a vida toda assim, não. O propósito é a cura, é o milagre, tanto da parte de outro como da parte dele mesmo. É a maneira de provar que tem fé em Deus. Um milagre é a prova cabal disso. Aí foi quando Jesus Cristo foi e curou o cego de nascença. Não foi um que ficou cego depois, não. Ele já nasceu cego. Para aquela época era muito difícil. Talvez a medicina hoje, com glaucoma, você começa a enxergar muito mal. Com um tratamento adequado você ainda consegue enxergar melhor. Mas o cego de nascença não. Isso era um milagre extraordinário. Só Deus podia fazer isso. Por isso que Jesus Cristo provou com a cura do cego de nascença. E voltando agora para a doença de Lázaro, Jesus Cristo também diz: olha, a doença de Lázaro é para a glorificação do Filho de Deus, que sou eu. Só que Jesus amava muito Lázaro, mas não foi. E o próprio Jesus Cristo disse aos discípulos: e é muito bom que eu não esteja lá, porque se estivesse lá eu ia curar ele.
Ele quis dizer isso. Ia ser um milagre como todo milagre que eu tenho feito. Mas por causa de vocês, irá acontecer algo extraordinário. É por causa de vocês. E Jesus Cristo não foi naquele momento. Demorou mais 3 a 4 dias para poder ir para lá. Os discípulos imaginavam que Jesus não queria ir logo quando recebeu a mensagem, porque lá tinha ameaça de morte. Os judeus que não aguentaram ouvir a verdade queriam matar Jesus. Mas Jesus não tinha medo de ameaça de morte. Era porque ele queria fazer algo maior do que curar uma doença. Ele queria ressuscitar o morto. Então, depois de 3 dias, mais ou menos, 4 dias, 3 dias, o Senhor Jesus Cristo diz aos seus discípulos: Lázaro, o nosso amigo, dorme. E nós vamos visitá-lo para que eu o desperte do sono. Isso era na aldeia de Betânia, próximo à cidade de Jerusalém, na Judeia. E os discípulos ficaram agora atônitos, porque essa notícia, mestre, eles disseram a Jesus Cristo: mestre, se ele está dormindo, então está tudo bem. Há 3 dias atrás, mais ou menos, a mensagem dizia que ele estava doente à beira da morte. Nós esperávamos que ele tivesse morrido. Mas se ele está dormindo, como o Senhor está dizendo, então está tudo bem. Ele melhorou, está só dormindo. Depois a gente visita ele. E Jesus Cristo olha para eles e diz mais claramente: Lázaro não está dormindo o sono. Lázaro está morto. E eu irei lá para despertá-lo da morte. Irmãos, com essa expressão, o que é que acontece aos discípulos? Mestre, ainda bem pouco tempo eles queriam te matar lá na Judeia. Por que tu vai para lá? Jesus Cristo então responde: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia, não tropeça, porque tem a luz desse mundo, que é o sol. Mas se andar de noite, tropeça, porque não vê a luz. Lázaro, nosso amigo, dorme, mas eu despertarei desse sono. Jesus Cristo, que se referia a 12 horas do dia, irmãos, também com 12 horas do dia. Provavelmente de 5 da manhã até as 5 da tarde. E depois tem as 12 horas da noite, que é depois de 5 horas da tarde até as 5 horas do outro dia, que formam as 24 horas do dia. Jesus Cristo se referia às 12 horas do dia claro, que ainda está com o sol. Então os discípulos: Senhor, o sono, ele vai acordar, não precisa a gente ir não. Jesus Cristo: Lázaro está morto, gente. E nós vamos lá porque eu vou ressuscitá-lo. E os discípulos disseram, uns disseram aos outros: nós vamos também com ele? Os judeus querendo matar ele porque ele diz a verdade. Os judeus não aguentam ouvir a verdade, os religiosos. Nós vamos também com ele, todos nós vamos morrer com ele. Os discípulos reclamavam, irmãos, mas não deixavam de ir. Jesus Cristo foi, todos eles foram atrás de Jesus Cristo. Reclamavam que iam morrer, mas cadê que deixava? Cadê que iam embora? Cadê que deixava Jesus? Não deixava Jesus de jeito nenhum. Reclamasse como reclamasse, acontecesse o que acontecesse, não é? Ele fizesse mesmo que ele fizesse cara feia, bico fino, mas quando Jesus ia embora, eles iam atrás. Porque era aquilo que Pedro disse, irmão. Para onde nós iremos? Somente tu, Senhor, tens para salvação e vida. Certo ou bom, bom ou mal, certo ou errado, em cima ou embaixo, de qualquer jeito é somente tu, mestre. Somente tu, Jesus Cristo. Não tem jeito não. Nós só vamos para tu mesmo. Aí os discípulos, Jesus Cristo vai e os discípulos seguem Jesus Cristo. Não sei se a multidão dos discípulos não foram, né? Por medo. Mas sei que os discípulos, os apóstolos, eles com certeza foram. Quando a notícia chega até Marta, uma das irmãs de Lázaro que estava morto, de que Jesus Cristo estava a caminho, ela corre para encontrar Jesus Cristo. E Maria ficou em casa, assentada. E quando Marta chegou de frente de Jesus Cristo, disse: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas agora não tem mais jeito. Já está enterrado mais
há 3 dias. Acabou tudo. Mas ainda acredito que tudo que tu pedires a Deus, Ele te concederá. Jesus Cristo então olha para Marta e diz: teu irmão vai ressuscitar, Marta. E Marta responde para Jesus: eu sei, Senhor, que isso acontecerá na ressurreição dos justos no último dia, nos fins dos tempos. Eu sei, tenho fé que isso vai acontecer. Então, nesse momento, com todos ali ao redor de Marta e de Jesus Cristo, que estão sentindo a mesma dor de Marta pela perda do ente querido, lembrando aos irmãos que a aldeia de Betânia era bem próximo de Jerusalém. Por isto, muitos judeus que tinham visto a cura do cego de nascença e que queriam matar Jesus Cristo, desceram até a cidade de Betânia para consolar Marta e Maria pela perda de seu irmão Lázaro, que eram pessoas muito benquistas, né? Pessoas aprovadas pelos judeus, né? Eles eram judeus natos. Então desceram muitos dali até a casa, até a aldeia de Betânia para consolar Marta e Maria pela perda de Lázaro. Então Jesus Cristo vem seus apóstolos, a multidão dos seus discípulos atrás, e Marta corre, e ali todos arrodeiam Marta, e Marta diz isso, Jesus Cristo diz. Marta diz, né, Jesus, eu sei, Senhor, eu tenho fé que Lázaro vai ressuscitar. Mas na ressurreição dos últimos dias, a gente queria que o Senhor tivesse chegado antes dele morrer. Porque antes dele morrer, o Senhor o curaria. Mas agora que ele morreu, agora a gente vai ter que esperar até a ressurreição dos últimos dias. Mas Jesus Cristo olha com toda a autoridade a todos em redor. Olha para Marta e diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, Marta, ou aquele que acreditar em mim de verdade, ainda que esteja morto, ele viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, ou acredita em mim de verdade, nunca verá a morte eterna causada pelo pecado. Tu crês ou acredita nisso, Marta? Marta então responde, toda impactada com essas palavras. Ela responde assim: Senhor, eu creio, eu acredito que tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, que havia de vir a este mundo, e nada para ti é impossível. No último dia, Marta, eu sou a ressurreição daquele último dia, e sou a ressurreição hoje. Jesus Cristo quis dizer: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Viverá como no corpo? Não, viverá em espírito. Estará vivo diante de Deus no paraíso. Morto é aquele que morre e vive sem Deus a eternidade. Este está morto. Mas aquele que morre no corpo, mas é seguidor de Jesus Cristo, vive para sempre, por toda a eternidade. Entendendo este recado de Jesus Cristo, Marta corre para sua casa. Chega até sua irmã Maria, que está sentada chorando, toda desconsolada, minguada, acabada, né? Os judeus que desceram de Jerusalém ali, aqueles que queriam matar de tudo ao redor, tudo consolando ela ali se acabando de chorar. Marta entra, vai até o ouvido de Maria. Maria, sem nenhuma expectativa mais de alegria nem de vida, ela amava seu irmão Lázaro, pela perda de seu irmão, mas Marta chega até o ouvido dela e diz: o Mestre Jesus Cristo está aqui e te chama. Ele vai fazer algo extraordinário que só Deus faz. Quando Maria escuta essas palavras, é como se fosse um forte estimulante de vida, de fé, de esperança, de glória. Ela levanta rapidamente e sai nas pressas junto com Marta para encontrar Jesus Cristo. E os judeus que estavam ali para consolá-las, os mesmos que queriam matar Jesus Cristo, porque ele falava a verdade e curou o cego de nascença, correram atrás de Marta e Maria para ver o que elas iriam fazer, porque pensaram: será que estão correndo até o túmulo de Lázaro para chorar? Vamos seguir ela também? E assim seguiram ela também. Quando Maria chega diante de Jesus Cristo, Marta com ela e aquela multidão de judeus atrás, que vem Jesus Cristo, eles percebem: ah não, foi esse Jesus Cristo que mandou chamar ela.
E Maria então se ajoelha nos pés de Jesus Cristo, adorando e dizendo: Senhor, se tu estivesses vindo logo, aquele momento em que nós te avisamos, se não tivesse demorado tanto, o meu irmão não teria morrido, porque com certeza tu curaria. Depois disso, irmãos, Maria começou a chorar copiosamente. Começaram a chorar também os judeus que vieram de Jerusalém, que queriam matar Jesus. Choraram também os discípulos de Jesus Cristo, toda aquela multidão de discípulos de Jesus Cristo. Choraram também os apóstolos, e foi aquele chororô grande. Então, naquele momento, Jesus Cristo perturbou-se em seu coração e moveu muito em espírito. Jesus Cristo, então, pela primeira vez a Bíblia disse que ele chorou. Jesus Cristo chorou. Os judeus que estavam vindo de Jerusalém, que queriam matar Jesus Cristo, vendo isso, olharam para Jesus, ele chorando. A gente nunca tinha visto isso. Realmente, este Jesus Cristo amava muito seu amigo Lázaro, pois chora pela morte dele. Será que este Jesus Cristo, que abriu os olhos de um cego de nascença lá em Jerusalém, que nós vimos e tivemos debate por causa disso, será que ele não podia ressuscitar este Lázaro, já que ele ama tanto ele, seu amigo? Não podia ele livrar da morte Lázaro? Eles perguntaram, indagaram bem alto. Jesus Cristo viu e ouviu. Quando Jesus Cristo escuta isso, ele moveu-se de novo em espírito, se arrumou e foi direto para o sepulcro de Lázaro, e todo mundo foi atrás. Então, o que é que vai acontecer agora? Todos perguntando, o que é que vai acontecer? Jesus Cristo foi, todo mundo seguiu Jesus Cristo, Maria também, Marta também, os discípulos, os apóstolos, todo mundo seguindo Jesus Cristo. Chegando lá, Jesus Cristo ordenou aos homens que estavam perto do sepulcro: tire esta grande pedra que está na frente do sepulcro. Sepulcro, irmão, naquela época, era como se fosse uma gruta, uma caverna numa rocha, e botava uma grande pedra na frente. O corpo colocava dentro e uma grande pedra na frente. E o corpo ficava lá dentro. Só que eles, antes de fazer, eles tinham o costume de pegar tiras de roupa e amarrar o corpo, igual ao que os egípcios faziam com os corpos dos seus mortos. Enfaixava em faixas preparadas, colocava especiarias, que eram produtos preparados para demorar mais tempo para decompor o corpo, e colocava dentro das tumbas lá no Egito. Os judeus faziam a mesma coisa, só que eram tiras de roupa, não eram faixas que eles fizeram exclusivamente para isso, não. Eram tiras de roupa, as velhas, eles amarravam o corpo, botavam aqueles produtos e colocavam dentro da caverna. Demorava um pouquinho, mas depois cheirava mal e se decompor o corpo. Depois se estragava um pouco, normalmente. Agora demorava um pouquinho. E enfaixados em faixa. Quando Jesus Cristo disse, tirem esta grande pedra da frente do túmulo de Lázaro, Maria vai na frente dele e diz, não, Senhor, já faz 4 dias, já cheira mal, o odor é forte. Se tirar a pedra da frente, se fosse antes, poderíamos até tirar. Mas não dá não, Jesus, não dá mais para tirar não. Jesus Cristo ora agora, com autoridade, olha para Maria e responde. É como se tivesse acabado o tempo de dizer as coisas a ela. Acabou, se encerrou. Agora é com autoridade. Jesus Cristo diz, eu já não falei, Maria, que se você crer, se acreditar, verá a glória de Deus? Não discuta comigo, obedeça. Se você obedecer tudo que eu falar, tudo é possível, Maria, para aquele que faz o que Deus quer. Então os homens confiantes nesta palavra de Jesus Cristo rolaram logo a pedra, tiraram da frente do sepulcro. Pois o corpo de Lázaro estava numa caverna. Porque, como eu expliquei, era assim, naquele tempo. Sem a pedra do sepulcro, Jesus Cristo olha para os céus e diz, Pai, graças te dou, porque eu sei que tu sempre me escuta e que eu não preciso
nem fazer esta oração para te pedir a ressurreição de Lázaro. Não. Eu sou a ressurreição e a vida. Mas eu vou fazer esta oração para ensinar a eles, todos eles que estão ao meu redor, para que eles aprendam como pedir a ti. Não que eu precise, mas que eles precisam ver isso. Pai, graças eu te dou. Então, para a oração, basta as suas mãos. E agora Jesus Cristo aponta a sua mão para o sepulcro, para diante de Lázaro, e diz, em voz alta, Lázaro, vem para fora. E o defunto, chamado Lázaro, saiu todo enrolado, andando com toda faixas em seu redor, né? As tiras de roupas que eles enrolavam naquele tempo. Então Jesus Cristo olha diante dos olhos arregalados de todos os judeus ali presentes, apóstolos, discípulos, Marta, Maria, o povão, todos ali presentes, de olhos arregalados, vendo Lázaro como se fosse um grande fantasma. Jesus Cristo diz, não é fantasma não, é Lázaro mesmo. Tirem as faixas dele, desenrolem ele, para vocês verem que é Lázaro mesmo. Eles foram lá tirar as faixas de Lázaro. Jesus Cristo disse, deixem ele ir para casa. E a multidão dos judeus estavam ali, presenciaram aquele espetáculo do poder de Deus, creram até o fundo de suas almas que Jesus Cristo era o Messias de Israel, o Filho do Deus vivo, o Salvador, o Deus conosco, diante da perplexidade de algo tão extraordinário e fantástico. Quando eles viram Lázaro falar, que viram presenciar ele sendo enterrado e morto, a ressurreição de um homem morto há quase 4 dias é impressionante. E é que a palavra de Jesus Cristo é tão forte, irmãos, e poderosa, que Jesus Cristo teve que chamar pelo nome, Lázaro, vem para fora. Por quê? Porque se Jesus dissesse simplesmente, vem para fora, todos os corpos dos sepulcros sairiam, todo mundo. Porque a palavra de Jesus Cristo tem poder. Por isso ele disse, Lázaro, ele teve que se especificar aquele corpo. Porque se ele não se especificasse, a palavra de Jesus Cristo ia pelos 4 cantos da terra. Quem tivesse no sepulcro saía. Porque é o Filho de Deus. É o Salvador. Nada para ele é impossível. Mas ele disse, Lázaro, sai para fora. E ele saiu. Depois disso, irmãos, se os judeus já tinham Jesus Cristo, os de lá de Jerusalém, esses não, que esses acreditaram, mas os de Jerusalém já queriam matar Jesus Cristo, depois disso os líderes religiosos dizem que não tem mais jeito, que Jesus Cristo precisa ser silenciado. A ressurreição de Lázaro, irmãos, não só demonstrou para aquele povo naquela época, mas para nós nos dias de hoje, o que realmente é fé em Deus. Cura, irmãos, maravilhas, sinais. Isso é a igreja de Deus, isso é o reino de Deus, isso é o poder de Deus. O reino de Deus, a obra de Deus, nunca é a denominação. Nunca, irmãos. Eu vou fazer a obra de Deus, é um conjunto que canta na denominação. Vou fazer a obra de Deus, vai para a escola dominical, vou fazer a obra de Deus. Isso não é fazer a obra de Deus, não. Isso é você se edificar e seguir, para se melhorar, seguir a Deus. Cantar no conjunto, isso não é fazer a obra de Deus, não. Isso é você se aprimorar no louvor a Deus. Isso não é fazer a obra de Deus. Participar de uma denominação evangélica, de uma religião, isso não é fazer a obra de Deus. Eu e você estivemos muito enganados a respeito de fazer a obra de Deus. Fazer a obra de Deus é essa, irmãos. Falar o evangelho e a verdade doa quem doer. Curar enfermos, ressuscitar os mortos, expulsar demônios. Isto é a obra de Deus. Quando você for abrir a boca para dizer que faz a obra de Deus, é essa a obra de Deus. Jesus Cristo disse, o meu Pai trabalha até agora e eu também. A minha comida e a minha bebida é fazer a vontade de meu Pai e realizar a obra que Ele mandou eu fazer. Esta é a minha comida, esta é a minha bebida.
Aprenderam o que é obra, o que é realizar a obra de Deus? O que foi que Jesus Cristo realizou de obra de Deus? Ele cantou no conjunto? Ele participou de escola dominical, participou de culto, dizendo que está fazendo a obra de Deus? Ele ia para o templo de Jerusalém dizer que está fazendo a obra de Deus? Não. A obra de Deus de Jesus Cristo é indo de caminhos em caminho, qualquer pessoa que encontrar, falando do reino dos céus, curando enfermos, libertando de demônios, curando, ressuscitando. Esta é a obra de Deus. Que eu coloque isso na minha cabeça e no meu coração, e que você faça isso, e não fique por aí dizendo que só porque está participando de uma denominação, está dizendo que está fazendo a obra de Deus. Está não. Porque denominação religiosa é uma empresa, não é a igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor Jesus Cristo é você. A denominação é o local que você participa para se reunir com outros irmãos que são a igreja do Senhor, para adorar, para cultuar. Ali na denominação é cultuar, é adorar, é louvar ao Senhor, é aprender os ensinamentos de Jesus Cristo. Realizar a obra é sair pelos cantos e valados, por todos os lugares, fazendo a obra, curando, libertando. A dependência está muito grande de curar enfermos, de libertar. As possessões demoníacas estão muito grandes. Mas eu estou fazendo a obra de Deus, cantando no conjunto. Obra de Deus? Não. Sinto muito. Eu vou para a escola dominical todo domingo, estou fazendo a obra de Deus? Não. Você está indo para a escola dominical para se edificar, para aprender mais sobre Jesus Cristo. Você está indo para o grupo para cantar, para louvar junto com o seu irmão. Simplesmente você vai louvar. Você não está realizando a obra de Deus. A obra de Deus que o Pai mandou você foi esta que Jesus Cristo deu a seus discípulos e a todos nós hoje. Sabe qual é a obra de Deus que Jesus Cristo deu ordem para nós fazermos? Obra de Deus. Não é obra da denominação evangélica que você participa, não. Não é obra da religião que você participa, não. Obra de Deus. Sabe qual foi? Jesus Cristo disse aos seus discípulos e diz a nós hoje: ide por todo mundo, pregai o meu evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Ide, limpai os leprosos, curai os coxos, curai os enfermos, libertai os endemoniados, curai enfermidades, levantai os mortos. Entenderam que é obra de Deus? Ide, expulsai os demônios. Isso é obra de Deus. Cura as enfermidades. Isto é obra de Deus. Pregai o evangelho. Isto é obra de Deus. Mas cantar em conjunto, participar de escola dominical, participar de culto à noite, isso não é obra de Deus. Isso é edificação sua só. Saia de dentro da denominação e comece a trabalhar na obra de Deus. Sair é um modo de expressão, não é você deixar a denominação, não. Tem que participar da denominação junto com os outros irmãos. Tem o partir do pão, tem a comunhão, tem as orações. Participe da sua denominação quanto mais você puder. Dê apoio, ajuda. É a igreja. Junto com os irmãos que é a igreja. Não é a denominação que é a igreja, não. É junto com os outros irmãos que é a igreja. Certo? Não deixe a sua denominação evangélica. Agora realize a obra de Deus. Certo? Realize a verdadeira obra de Deus. Tem a obra da denominação, que é os cultos, que é a escola dominical, que é a evangelização feita pela denominação. É as obras da denominação. Agora você tem que realizar as obras de Deus. Não é só as obras da denominação que você tem que realizar. As obras de Deus também. Que Deus nos ajude, que Deus nos guarde, que Deus nos proteja. A graça do Senhor nosso Deus, as consolações do Espírito Santo, não é? E o amor de Jesus Cristo esteja conosco, nos ajudando, nos levantando, nos animando a realizar a obra de Deus. A verdadeira obra de Deus. E não deixemos de participar das nossas congregações e denominações evangélicas. Estaremos lá juntos, louvando, participando da Santa Ceia, do pão, do partir do pão, das orações, dos louvores, mas realizando a obra de Deus em particular. Quando sair de lá, você tem que realizar a obra de Deus. Que Deus nos ajude a fazer isso, irmãos. Que Deus nos ajude em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.